Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar aqui na contabilidade geral, né? Com foco total, assim, na prova do Polícia Federal. A gente está usando como base aquele material, a aula 01.pdf, que cobre os conceitos básicos de patrimônio, essas coisas. E a missão aqui é tentar pensar como o examinador da PF mesmo, sabe? O que ele cobraria? Onde é que pode ter uma pegadinha ali? Vamos tentar explicar tudo de um jeito bem didático, né? Com exemplos. E, pediram para a gente focar bem na diferença entre atos e fatos contábeis. Isso é crucial. Então, bora lá. O material começa com aquela sequência lógica da contabilidade. A entidade surge, faz operações, tipo compras, vendas, a escritura isso, né, que são os fatos, e no fim gera as demonstrações. Parece simples, mas onde que o examinador pode apertar aí? Essa sequência é a base de tudo. E a demonstração que o material mais destaca, claro, é o balanço patrimonial. Ele é tipo uma fotografia mesmo, sabe? Mostra a situação da empresa numa data específica, por isso que chamam de estática patrimonial. É uma foto daquele momento. Pegar isso é o primeiro passo. Uma foto, né? Entendi. E a estrutura clássica do BP? Ativo de um lado, passivo e patrimônio líquido, o PL, do outro. O exemplo lá da KLS SA mostra isso. Ativo de 20 mil, passivo 10.600, PL 9.400. Mas aí vem aquelas convenções. Lado devedor, lado credor. O material até fala, aceite e seja feliz. Meio direto, não? Como que a gente pensa nisso de forma mais intuitiva? O material foi bem direto ao ponto, né? Talvez um pouco ríspido, mas é fundamental. A gente pode pensar assim, o ativo, que são os bens, os direitos, é onde a empresa aplicou o dinheiro, os recursos dela. E, por convenção, esse lado das aplicações a gente chama de lado devedor. Ah, o lado devedor, por causa das aplicações. Ok. Isso. E o outro lado, o passivo, que são as dívidas com terceiros, e o patrimônio líquido, que é a dívida com os sócios, né, o capital próprio. Isso aí representa de onde o dinheiro veio, as origens dos recursos. E esse lado das origens, por convenção, é o lado credor. Credor, tá. Internalizar essa lógica. Aplicação é devedor, origem é credor. É chave para continuar como o material mesmo diz. E a equação fundamental que sempre fecha. Ativo igual a passivo plus PL. No exemplo, 20 mil igual a 10.600 plus 9.400. Parece simples, mas por que isso é tão central? Onde que o pessoal costuma errar nisso? A igual P plus PL. Ele testa as variações, o que acontece se mexer aqui ou ali. O erro comum é classificar uma conta no lugar errado, sabe? Jogar uma dívida no ativo ou esquecer uma conta redutora, tipo depreciação. Ou então não sacar que se algo muda de um lado, tem que ter uma contrapartida do outro lado, ou no mesmo lado com sinais opostos. Sempre equilibra. A questão da FGV para PCAM, que está comentada lá, mostra isso direitinho. A alternativa certa E fala exatamente isso. Ativo é aplicação, passivo e PL são origens. As outras erram nesses conceitos básicos. Faz sentido. E a da UFPR para técnico também. PL, recurso próprio, item 2, certo. Passivo é recurso de terceiro, item 3, certo. Já o item 1 erra ao dizer que ativo é origem. Não, ativo é aplicação. Aquela tabelinha do material ajuda a fixar, né? Ativo igual aplicação, capital aplicado, passivo plus PL igual a origem, PL capital próprio, passivo capital de terceiros. Dominar esses nomes ajuda muito. Entendido. Agora, vamos para a situação líquida, ASL, que na prática a gente usa como sinônimo de PL, né? O capital próprio. O material traz 4 cenários. Onde que o examinador costuma mirar aqui? Quais são os pontos de atenção? Aqui o examinador adora. Ele não quer só a definição, ele quer saber o que significa cada cenário. Vamos ver. Primeiro, AP. É a situação líquida positiva ou superavitária, a empresa está saudável, né? O capital próprio é positivo. SL igual a AP 0. Exemplo, ativo 2.000, passivo 500, SL 1.500. O ponto-chave PL positivo. Ok, a situação ideal. Cuidado. Quem é negativo é o PL. SL igual a AP 0. A implicação prática que o examinador ama cobrar é que a empresa está tecnicamente insolvente. Mesmo que venda tudo que tem, o ativo, não consegue pagar todas as dívidas, o passivo. O PL negativo, tipo A igual a 10K, P igual a 12K,
PL igual a menos 2K é o rombo, o que falta. É um problemão. Entendi. O nome passivo a descoberto indica que o passivo não está coberto pelo ativo. É isso? Exatamente essa a ideia. Falta ativo para cobrir o passivo. Sobra dívida. Terceiro cenário. A igual a P, SL nula ou inexistente. O PL é zero. Todo o ativo foi financiado por terceiros. É raro, mas acontece. O examinador pode tentar confundir isso com passivo a descoberto. Não é a mesma coisa, tá? Aqui o PL é zero, não negativo. Certo. E o quarto, A igual a SL, isso só acontece se o passivo for zero, P igual a zero. Todo o ativo veio do capital próprio. É comum lá no comecinho da empresa, ou se ela opera sem dívidas com terceiros. O ponto é, zero dívida com terceiros. E aquelas regras lógicas, ativo e passivo nunca são negativos, sempre zero ou mais. Mas o PL, a ISL, pode ser positivo, negativo ou zero. Isso parece básico, mas fundamental para não cair em pegadinha, né? Fundamental. As questões que o material comenta batem muito nisso. A de São Miguel 2019, AP resulta em PL negativo, item I, certo. A da FunSaúde CE 2021 cobra a equação no passivo a descoberto. Lembrar que A igual a P plus PL continua valendo, só que o PL vai ter um valor negativo ali na conta. A de CRF-MS 2021 é quase um resumo, valida as definições de cada tipo de SL. E a questão do MPE-PA 2019 é um exemplo prático excelente. Dá uma lista de contas, tem que classificar tudo direitinho. Essa é boa para treinar. Sim. Calcular o ativo total, R$204 mil. E olha a pegadinha, tem que subtrair a depreciação acumulada, porque ela é redutora do ativo. Calcular o passivo total, R$229 mil. Aí compara, AP, resultado, PL negativo de R$25 mil. Configura o quê? Passivo a descoberto. Exato, é um teste completo, classificar conta, lembrar da redutora e entender o conceito de SL. Perfeito. Agora, o pedido especial. Atos versus fatos contáveis. Vamos destrinchar isso pensando como o examinador da PF cobraria. Precisamos de exemplos claros para essa diferença ficar cristalina. Ótimo ponto. O examinador foca na consequência imediata no patrimônio. Vamos lá. Atos contábeis ou administrativos são eventos importantes para a empresa, para a gestão, mas que não alteram o patrimônio, nem o valor total, nem a composição dele naquele momento. Podem até indicar que algo vai mudar lá na frente, mas na hora que acontecem, nada muda no A igual a P plus PL. Por isso, não tem lançamento contábil naquele instante. Pelo menos não nas contas principais. Talvez em contas de compensação, mas isso é outra história. Ok, não mexe no patrimônio agora. Exemplos. O pessoal pediu pelo menos uns 3. Claro, vamos listar alguns comuns em prova. 1. Admissão de um novo funcionário. Contratar alguém hoje não tira dinheiro do caixa, não cria dívida na hora. O impacto vem depois, quando pagar o salário. Aí sim, o pagamento é um fato. 2. Assinatura de um contrato. Pode ser aluguel, seguro, uma promessa de compra ou venda futura. A assinatura formaliza a intenção, mas o patrimônio só muda quando o serviço é usado, aluguel, quando o seguro é pago ou acionado, ou quando a mercadoria é entregue e recebida. A assinatura em si é um ato. 3. Concessão de fiança ou aval. A empresa se torna garantidora de uma dívida de outra pessoa ou empresa. É uma responsabilidade potencial. O patrimônio só muda se o devedor principal não pagar e a empresa tiver que arcar com a dívida. Aí sim, vira um fato. A concessão da fiança em si é um ato. Entendi. Mais algum exemplo comum? Sim. 4. Uma reunião de diretoria. Podem decidir coisas importantes, mas a reunião, o ato de se reunir, não muda o balanço. 5. Aprovar um orçamento. É um plano, uma intenção de gastos e receitas. Não altera o patrimônio no momento da aprovação. Ok. Acho que deu para pegar a ideia do ato. E os fatos? Fatos contábeis ou administrativos. Esses, sim, são os eventos que efetivamente alteram o patrimônio da entidade. Podem aumentar ou diminuir o valor total, quantitativos modificativos, ou só mudar a composição, trocando um ativo por outro ou um ativo por passivo, qualitativos permutativos. Esses são obrigatoriamente registrados pela contabilidade. É o dia a dia que a contabilidade captura. Exemplos de fatos, então.
Pelo menos uns 3 também. Plus passivo. Aumentou ativo e passivo, fato misto ou quantitativo. 2. Venda de bens ou serviços. Mexe no patrimônio, entra dinheiro ou direito de receber plus ativo, sai mercadoria menos ativo, se for o caso, e o lucro-prejuízo afeta o PL plus receita ou menos despesa. É um fato modificativo, geralmente aumentativo, se tiver lucro. 3. Pagamento de salários. Mexe no patrimônio. Sai dinheiro, menos ativo, e se reconhece a despesa de salário, que diminui o lucro acumulado ou aumenta o prejuízo, menos PL. É um fato modificativo diminutivo. Mais alguns para fixar. Claro. 4. Receber de um cliente. Entra dinheiro, plus ativo, baixa a conta receber desse cliente, menos ativo. Trocou um ativo por outro, fato permutativo. 5. Pagar uma dívida a um fornecedor. Sai dinheiro, menos ativo, baixa a dívida com o fornecedor, menos passivo. Reduziu ativo e é passivo, fato permutativo. 6. Integralização de capital pelos sócios em dinheiro. Entra dinheiro na empresa, plus ativo, aumenta o capital social, plus PL. É um fato modificativo aumentativo. Então a chave é essa. O ato não mexe no A igual a P plus PL agora. O fato mexe. A questão lá da Promunícipe 2019 que o material cita é um bom exemplo, né? Pagamento de salário é fato, mas demissão, reunião, advertência são atos. Precisamente. E a questão do Sebrasp para a Cefacé 2021 reforça. Contratar o funcionário é ato, pagar o salário dele é fato. E a outra do Sebrasp e IBSERV 2018 traz aquela nuance interessante da fiança. É ato quando concede, mas pode virar um fato lá na frente se o afiançado não pagar. O examinador adora essa transformação de ato em fato. Fica ligado nisso. Muito bom. O material usa a técnica dos balanços sucessivos na empresa Acme SA para mostrar isso acontecendo. É bem passo a passo. Em vez da gente repassar cada um dos 7 passos em detalhe, quais seriam os momentos ali que melhor ilustram os tipos de fatos e essa dinâmica do balanço? Boa ideia. Vamos focar nos pontos altos do exemplo da Acme. A operação 1, a constituição, mostra bem o começo. Entra dinheiro no caixa, plus ativo, e entra a contrapartida no capital social, plus PL. Origem, capital dos sócios, vira aplicação, caixa. A é igual a PL aqui. É um fato modificativo aumentativo clássico. O início de tudo. Exato. Depois, a operação 3, compra de materiais a prazo. É interessante. É um estoque plus ativo, mas a origem é uma dívida, fornecedores plus passivo. Mostra uma nova origem, capital de terceiros, financiando uma nova aplicação, estoque. Mexe no total do ativo e do passivo. A igual a P plus PL continua valendo. É um fato misto, né? Ou quantitativo. A operação 5, venda de metade do edifício com lucro. Essa é chave. É um fato modificativo aumentativo mais complexo. Olha só. Entra um direito a receber, plus ativo, sai uma parte do valor do edifício, menos ativo, e a diferença, o lucro, preço de venda menos o custo da parte vendida, aumenta o PL. Aqui a gente vê o resultado da operação, o lucro, impactando diretamente o patrimônio líquido. Mostra bem a conexão com o resultado, né? Exatamente. E, por fim, a operação 6, pagamento a fornecedores. Sai dinheiro do caixa, ativo, e diminui a dívida com fornecedores, passivo. É um fato permutativo, só que entre ativo e passivo. O PL não muda nada aqui. Diminui um ativo e diminui um passivo. Entendi. As outras operações lá, compra de veículo à vista, recebimento de cliente, são mais fatos permutativos dentro do próprio ativo, trocando um ativo por outro. O legal da sequência toda é ver que cada fato reconfigura o balanço, mas a equação A igual a P plus PL sempre se mantém e sempre tem origem para aplicação. O examinador pode dar uma série de fatos e pedir o saldo final de uma conta ou a situação líquida final. E como o material sugere, dá para fazer o caminho inverso também. Olhar as mudanças entre 2 balanços e tentar deduzir o que aconteceu. Quais fatos ocorreram? As questões que o material traz confirmam isso, né? Aquela da FGV, Semassa, Manaus 2022. Venda com lucro mais compra a prazo.
Resultado: aumenta ativo, passivo e PL. E a do contador CESAC Acre 2019. Venda com lucro altera a situação líquida. Mostra que entender essa dinâmica é essencial mesmo. Sem dúvida. Ok, chegamos num ponto. Foco total no estilo Sebrasp. Analisando as questões que o material comentou, quais são os padrões, as armadilhas, os temas que essa banca mais gosta de cobrar na prova da PF. O que se repete? Olha, o Sebrasp tem seus temas preferidos, sim. Vendo as questões comentadas no material, fica claro. Passiva descoberto, nossa, isso chove. Questões 1, 5, 9, 10, 19, 21. Eles testam a definição AP ou PL de tudo quanto é jeito. Usam variações tipo PA plus PL na Q1, ou até aquela fórmula com módulo P mais PL igual a P na Q10. O foco é sempre entender a consequência, a insolvência técnica da empresa. É o cenário mais crítico. Faz sentido cobrarem mais. Exato, depois. A equação fundamental A igual P plus PL e suas relações. Testam a fórmula básica, claro, mas também manipulações dela, Q3, Q10, Q20, e cobram o entendimento das relações. PL aumenta se o ativo aumenta ou se o passivo diminui, e vice-versa, Q8, Q16, 3. Cálculo da SPL, muito comum. Dão uma lista de contas e pedem para calcular o PL, Q2, Q11, Q12, Q14, Q15. A pegadinha clássica aqui é errar na classificação das contas e, principalmente, esquecer ou errar o sinal das contas retificadoras, como a depreciação acumulada, que diminui o ativo. Tem que subtrair. Essa da depreciação é batata para derrubar candidato desatento, né? Com certeza. Outro ponto. Atos versus fatos. Testam a diferença conceitual. Contratar é ato, Q16, pagar é fato. Conceder fiança é ato, mas que pode virar fato, Q22. A chave é sempre o momento da alteração patrimonial. O Sebrasp gosta dessa nuance. Origens versus aplicações. Esse conceito é a base de tudo, né? É testado direta ou indiretamente em várias questões, Q7, Q15, e alguns detalhes importantes. Não confundir situação líquida nula, A igual a P, com passiva descoberto, AP, Q4. Saber os sinônimos, SL positivo igual a superavitária, SL negativo igual a deficitária, Q19, Q20. E lembrar sempre, ativo e passivo são sempre maiores ou iguais a zero, mas o PL pode ser positivo, negativo ou zero, Q18, Q15 multibancas. Ótimo. E sobre aquela inconsistência que você mencionou na questão 6 ANT 2024? Ah, bem lembrado. Na questão 6 do Sebrasp NT 2024, o comentário no material diz que começar com SL igual a zero e ter lucro levariam a uma SL superavitária, positiva, o que faz todo sentido lógico. Lucro aumenta o PL, mas o gabarito que está indicado lá no material é errado. Isso é estranho. Pode ser um erro no material ou um gabarito preliminar que mudou. Fico alerta. Sempre confie na lógica contábil que a gente está discutindo. Lucro aumenta o PL, ponto final. Se o PL era zero, ele fica positivo, superavitário. Entendido. É bom ter esse senso crítico mesmo com material preparatório. Então, resumindo tudo, os pontos cruciais para a PF com base nesse material e no estilo Sebrasp parecem ser: dominar a equação A igual a P plus PL e suas variações, classificar contas sem erro, especialmente as redutoras, entender bem as situações líquidas, com foco no passivo a descoberto, e diferenciar atos de fatos, sabendo dar exemplos e identificar quando o patrimônio muda. É isso. Exatamente isso. O Sebrasp quer ver se o candidato entende o conceito e sabe aplicar. Não é só decorar a fórmula, é raciocinar sobre o impacto das operações na estrutura do balanço, a lógica de origem, aplicação e o equilíbrio do A igual a P plus PL. É o que amarra tudo. Certo. Então, no fim das contas, qual seria a mensagem principal para quem está ralando dos estudos com esse material? Onde que vale a pena gastar mais energia? Olha, a energia tem que ir para solidificar esses fundamentos, praticar muita classificação de contas, simular as variações no balanço com diferentes fatos contábeis, entender a lógica por trás do passivo a descoberto, porque ele acontece. Entender por que um ato não muda o patrimônio na hora e um fato sim, é mais entender o porquê do que só decorar o quê. Construindo essa base sólida, fica bem mais seguro para encarar as questões do Sebrasp, que adoram testar o entendimento conceitual. Excelente.
Para a gente fechar, então, vamos deixar uma provocação, uma reflexão final. A gente viu bem a diferença entre atos, que não afetam o patrimônio agora, e fatos, que afetam. Pensando na contabilidade gerencial, aquela voltada para ajudar os gestores da empresa, como que essa área poderia usar as informações sobre os atos administrativos importantes? Por exemplo, um contrato gigante que foi assinado, mas ainda não começou a gerar receita ou despesa. Como usar essa informação do ato para se antecipar, para planejar melhor o fluxo de caixa futuro, para tomar decisões mais estratégicas? Fica aí a reflexão, conectando o que a gente viu hoje com a aplicação na gestão. Bons estudos!